Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer. Direto de Brasília, do Olho do Furacão, esmaga nesse like. Hoje, dia 21 de março de 2022. Arrebente a boca do sapato, pessoal. E vamos às notícias, minha gente. Vamos às notícias. Olha, Boulos diz: precisamos derrotar o bolsonarismo e os tucanos em São Paulo. Boulos desiste da sua candidatura a governador em São Paulo para dar as mãos ao Lula nesse 2022. Grande Boulos, e olha o que ele disse. Vamos ouvir. Rebenta. O do Brasil exige da gente gestos políticos e generosidade. Depois de muito diálogo com meus companheiros de partido, com amigos, e de analisar a gravidade da situação, eu decidi não ser candidato ao governo de São Paulo nessas eleições. Eu defendo a unidade da esquerda para que a gente possa derrotar os tucanos e o bolsonarismo no estado mais rico do Brasil. Em política, nós não podemos nos pautar por vaidades pessoais, mas por projetos coletivos. Eu tomei a decisão de ser candidato a deputado federal nessas eleições, por uma razão fundamental: ajudar a construir uma grande bancada da esquerda no Congresso Nacional. Hoje, quem na prática governa o Brasil é o Centrão. E para que a gente possa revogar todos os retrocessos, a reforma trabalhista, o teto de gastos, nós vamos precisar de muita força no Congresso Nacional. Além disso, eu quero ajudar o PSOL não apenas a superar a cláusula de barreira, mas a ampliar a sua bancada no Congresso Nacional. O PSOL é um partido com pautas fundamentais para o Brasil, que precisam ter mais visibilidade e voz na política. O que está em jogo nesse ano não é apenas ganhar uma eleição. O Brasil está devastado. Nós vamos precisar resgatar a esperança do nosso povo. Eleger o Lula para presidente é um passo fundamental. Mas nós precisamos também eleger um Congresso Nacional que represente, de fato, os interesses da maioria do povo brasileiro. E aqui em São Paulo, nós temos ainda um outro desafio: derrotar o Eduardo Bolsonaro. Nas eleições de 2018, aquela tragédia, ele foi o deputado federal mais votado. Nós não podemos permitir que isso aconteça de novo. São Paulo precisa dar uma outra mensagem: derrotar o Bolsonaro na presidência e o seu filhote no Congresso Nacional. Eu conto com vocês nessa batalha histórica. Vamos sem medo, vamos com esperança. Olha, parabéns ao Guilherme Boulos, grande Guilherme Boulos. Isso demonstra grandeza que só poderia vir de uma pessoa que tem virtudes como Guilherme Boulos, que naturalmente é o sucessor de Lula. Eu vejo o Boulos muito parecido com o Lula, não só na aparência, mas no modo como se dirige à nação. Pessoa super inteligente, é alguém que realmente inspira confiança nos paulistanos e no Brasil. Parabéns ao PSOL, ao Boulos e ao presidente Lula, que recebe uma ajuda reforçada agora com a desistência do governador, da candidatura a governador, e de se lançar para a Câmara Federal para ajudar este projeto de recuperação do Brasil. Parabéns ao Boulos, o bom senso venceu. Senhoras e senhores, moças e rapazes, olha, o governo Jair Bolsonaro é o principal responsável pela alta dos preços nos combustíveis, na avaliação de 29% dos brasileiros. É o que aponta a pesquisa FSB, divulgada nesta segunda-feira, dia 21. De acordo com o levantamento, outros 22 culpam a política de preço da Petrobras e 21% dos entrevistados atribuem a alta aos governadores. Na pesquisa estimulada, outros fatores ainda ganham relevância para o aumento do preço dos combustíveis, como a guerra na Ucrânia, apontada para 18%. Para 5%, os altos preços são consequência de uma junção de todos os fatores citados. O Instituto fez ainda um cruzamento entre a avaliação do presidente com a responsabilização pelo aumento do preço dos combustíveis. Entre os que avaliam o governo Bolsonaro como ótimo e bom, 35 dizem que a responsabilidade pela alta dos combustíveis é dos governadores.
concordando com a justificativa de Bolsonaro. Isso já era esperado, né? Bolsonaristas acreditam que os preços da gasolina aumentam por causa dos governadores, do tal do ICMS. Eles esquecem que, primeiro, o ICMS sempre existiu, tanto no governo Dilma, Lula e Temer, e nós não tivemos essa alta. Esquecem também que o ICMS está congelado. Os governadores decidiram congelar por 3 meses para saber se a alta era por causa do ICMS, e provaram que não era. Em segundo lugar, com 25% das respostas, aparece a guerra na Ucrânia, que para os bolsonaristas é responsável pela alta dos preços. Para aqueles que consideram o governo regular, 25% acreditam que o preço alto está atrelado à política de preços da estatal. Já para 22%, o aumento é decorrente dos impostos estaduais. Entre os que avaliam o governo Bolsonaro negativamente, 45% acreditam que o aumento é causado pelo próprio governo Bolsonaro. O Instituto FSB ouviu 2.000 pessoas das 17 do dia 18 a 15 do dia 20 de março. Ou seja, das 17 horas do dia 18 até as 15 horas do dia 20 de março. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais e para menos. Vamos, então, aos números, minha gente, aqui da pesquisa. Olha só. De acordo com essa pesquisa, Lula vence e Bolsonaro perde para todos no segundo turno, diz essa pesquisa BTG-FSB. Vocês terem uma ideia, a pesquisa foi encomendada pelo banco BTG Pactual, que tem como cofundador o ministro de Paulo Guedes, o ministro de Bolsonaro, o Paulo Guedes, ministro da Economia. Então, para vocês terem uma ideia, tanto a XP e PESP, quanto agora a Quaest, como esta FSB, são encomendadas por institutos, não é, bancos que têm aí o Paulo Guedes e o próprio Bolsonaro e a elite como central. Mas essa pesquisa, ela fala que o Lula venceria todos e o Bolsonaro perdia para todos. Vamos aos números. De acordo com a pesquisa do BTG Pactual, Lula aparece com 43%. Jair Bolsonaro tem 29%. Ciro Gomes, 9%. Sérgio Moro, aí o 8%. João Dória, 2%. André Janones, 2%. Eduardo Leite, 2%. Simone Tebet, 2%. Felipe Dávila, 0%. Brancos e nulos somam 4%. Agora, para vocês terem uma ideia aqui, que essa terceira via está encalhada. A terceira via recebe 24%, diante de 43% de Lula e 29% de Jair Bolsonaro. Vamos a segundo turno. De acordo com a pesquisa, no segundo turno aparecem assim. Em eventual segundo turno, em quem você votaria? O cenário de estimulada e única diz: eu votaria em Lula. 54% Lula contra o Bolsonaro, e o Bolsonaro aparece com 35%. Disseram que não votariam em nenhum, 5%. Brancos e nulos, 4%. Não sabe ou não quis responder, 2%. Ou seja, essa pesquisa novamente confirma aquilo, é a polarização entre o Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Diz também, Bolsonaro é o candidato com maior rejeição dos eleitores, dizendo que não votariam nele. Tem 59% dos eleitores que dizem não voto no Bolsonaro de jeito nenhum. 15% poderiam votar. E 25% dizem que é o único em quem votariam. Aí vocês tiram aí a gadaiada. A gadaiada, então, representa 25% do eleitorado. Quem é a gadaiada? São os fanáticos bolsonaristas que não trocam ele nem por Jesus Cristo. Aí diz assim, o outro, Lula e Ciro são os que somam a menor rejeição, 41% ambos. Outros 35% dizem que só votariam em Lula, ou seja, 35% dizem que só votariam em Lula. Então, os fiéis ali ao Lula e ao PT são 35%. E os fiéis ao Bolsonaro, 25%. E também dizem, 22% dizem que poderiam votar em Lula.
Já em Ciro, apenas 6% dizem que era o único em quem votariam. E 46% dizem que poderiam até votar. A gente vê aí, então, esse peso que tem o presidente Lula nessa situação. Dória tem o segundo maior índice de rejeição, 54%, e 2% dizem que só votariam no Tucano, e 31% que poderiam votar. Moro vem em seguida, com 49% de rejeição, e 8% dizem que só votariam nele, e 37% poderiam até votar nele. Olha, gente, a gente vê aqui que as pesquisas indicam sempre a mesma tendência. Todas as pesquisas, seja ela Datafolha, o IPESP, o IPEC, Quaest, agora a FSB, entre outras, inclusive a Paraná e o Datapoder e o Big Data e o Poder 360. Os que mais diferenciam esses resultados são o Poder Data 360 e também a Paraná Pesquisa, que é a mais queridinha do Bolsonaro. Só que eu fiz um vídeo aqui no canal Critica Brasil mostrando a verdade sobre as pesquisas. E o bolsonarista o tempo todo falando a mesma coisa. Mas naquele tempo davam Bolsonaro como lá atrás que não ia ganhar. É mentira. Todas as pesquisas, Datafolha, Big Data, Datapoder, o Ibope, indicavam que era Bolsonaro que ia ganhar, e foi Bolsonaro que ganhou. Eu fiz aqui este vídeo para que a gente tirasse essas mentiras que os bolsonaristas ficam falando para desacreditar nas pesquisas. Quando o Bolsonaro iniciou a campanha, ele ficava lá em quarto, terceiro lugar. Depois que começou a campanha, ele nunca saiu mais do segundo e primeiro lugar. E depois da facada, ele aumentou ainda mais. E o Ibope, o Datafolha, indicaram proximidades do que foi o resultado. Essa é a verdade. E se você quer essa verdade, procure aqui a verdade sobre as pesquisas eleitorais, aqui no canal Critica Brasil. Lá eu destrincho tudo, tintim por tintim, minha gente. Vamos prosseguindo aqui nas notícias para arrebentar a boca do sapato. Olha aqui. Pesquisa FSB também diz Lula é o mais preparado. Tem 43% e terceira via não decola. Isso que você ouviu. Segundo a pesquisa, Lula, na visão dos eleitores, é o candidato mais preparado de todos os aspectos. Tem 43% disso. Para manter a redução da pobreza, ampliar programas sociais, distribuição de renda, controlar o aumento de preços, gerar emprego, etc, etc. Bolsonaro aparece com 23% como mais preparado. Olha, Bolsonaro diz sofrer perseguição implacável por Alexandre de Moraes. Tadinho do seu Jair. É a vítima do momento. Jair Bolsonaro sempre se comporta como vítima de tudo. Ele apronta, ele faz coisas erradas, ele ataca as instituições, ele planeja golpe, inclusive escolheu o Braga Neto para ver se dá um jeito, se na hora que sair o resultado que ele vai perder, se Deus quiser, porque Deus é pai, não é padrasto, ele vai querer dar um golpe apoiado ali na sombra do Braga Neto, mas vai se lascar. Agora, vejam, ele diz que o Xandão persegue ele. Mas como é que persegue? Primeiro, ele usa o Telegram como se fosse um meio para conseguir cooptar pessoas através da mentira, difamar pessoas, burlar a legislação, colocar ali processos que estão em sigilo. Bolsonaro é desse tipo. Mas olha lá o que ele disse. Vamos ouvir. Segundo as informações que eu tenho da defesa, é que vamos fazer a nossa parte e o TSE deve fazer a sua parte também. Sabemos da posição do Alexandre de Moraes. É claro, não é novidade que eu vou te falar. É uma perseguição implacável para cima de mim. Tadinho. Tivemos momentos difíceis no ano passado, quando o TSE julgou a possibilidade da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por fake news. Acredite, eu até respondi processo no TSE por abuso do poder econômico. São processos, no meu entender, deveriam ser arquivados de ofício, nem sido levados para frente. E nós sabemos o que eles querem, tá? O que alguns querem aqui no Brasil, não são todos, nem é uma instituição, o que alguns querem. Querem eu fora de combate e, obviamente, o Lula eleito.
Mas todo mundo está querendo isso, Bolsonaro. Ninguém mais te aguenta, não. Não trabalha. Teus filhos desgovernam no teu lugar. Só faz gastar dinheiro. O teu filho mais novo já comprou uma mansão. O teu filho mais velho comprou outra mansão. Com dinheiro de quem? A gente desconfia de que seja. Você não trabalha. Só fica andando de moto para cima e para baixo. O preço nas alturas. Desemprego nas alturas. Você quer o quê? Que a gente vote em você de novo? Pelo amor de Deus. Não é? Seriam sábios se todos os ministros do Supremo Tribunal Federal não quisessem que tu não ficasse. É uma sabedoria grandiosa. Se tu está falando isso, glória a Deus. Né? Gostaria eu que fosse todos os ministros dos tribunais superiores que quisessem isso. E a gente sabe que não. Que tem muita gente que quer ter o puxa-saco aí. Bem, pode ter certeza, né? Nós, dentro das 4 linhas, temos como fazer com que o processo caminhe dentro da normalidade. Bolsonaro, vem com esse papo o tempo todo, sabe? Nas 4 linhas da Constituição, 4 linhas da... A Constituição não tem 4 linhas, Bolsonaro, são várias linhas, né? As 4 linhas, dentro das 4 linhas. As 4 linhas, porque eu consigo ler só 4 linhas. Sabe por que ele fala 4 linhas? Porque ele só lê a introdução. Né? Nunca leu, tenho certeza que nunca leu a Constituição brasileira. Absoluta. Aí 4 linhas. Certeza das 4 linhas aí. Fernanda Tenório diz, não sei quem mente mais, Bolsonaro ou Pinóquio. Que dissimulado. Não, tadinho, é perseguido, gente. Ele tenta fechar o Supremo Tribunal Federal no dia 7 de setembro e acha que o Supremo está instigando ele. Ele chama os ministros todos de vagabundo e, lá numa reunião, quiseram prender os ministros. O filho dele ameaça colocar um cabo e um soldado para fechar o Supremo. Por quê? Por que quer fechar? Porque não me deixa governar. Não te deixa governar, ou é o único que diz o seguinte, não é assim, porque se não fosse o Supremo Tribunal Federal, gente, eu tenho para mim que o Bolsonaro já tinha dado um golpe nesse país. Porque a última trincheira, ao meu ver, dessa democracia está sendo o Supremo. Porque se nós esperássemos pelo Arthur Lira, esse capacho aí, ou pelo Pacheco, este antão, já era. Bolsonaro já era o rei do Brasil. Vamos continuar. Esmaga nesse like, pessoal. Não esquece de esmagar sempre nesse like, minha gente. Vamos a outra notícia. Olha, o ex-porta-voz de Bolsonaro, o general Rego Barros, diz que não votaria mais nele, no Bolsonaro, de jeito maneira. Olha, o general Otávio Rego Barros, ex-porta-voz da Presidência da República no primeiro ano do governo Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira, dia 17, que não votará mais nele. Me lembro bem em quem votei nas últimas eleições, ele disse. Neles não voto mais, escreveu o militar em um texto publicado no jornal Correio Brasiliense. Ao criticar Jair, o militar afirmou que o sujeito passa 3 anos sem dizer a que veio e está despreocupado de aprofundar os problemas e encontrar saídas. No último ano, dispara a gastar dinheiro público irresponsavelmente que os cofres não possuem, viajar para inaugurar Pinguela, aliás, inaugurada, e propor novos e maravilhosos projetos caso seja reeleito. O general diz que bilhões de reais foram desviados dos cofres públicos e das estatais e eles vinculados e ninguém se recorda ou se recorda e não considera importante. Ou seja, o próprio general, porta-voz de Bolsonaro, dizendo que houve corrupção no governo Jair Bolsonaro. Senhoras e senhores, esmaga nesse like, participa do Critica Brasil. Olha essa. Bolsonaro sinaliza que terá Braga Neto como seu vice nas eleições de outubro. Jair Bolsonaro diz que seu candidato a vice é nascido em Belo Horizonte e fez colégio militar. O perfil citado se encaixa com o ministro da Defesa General Braga Neto. Muita gente diz nos corredores aqui do poder que Jair Bolsonaro coloca general Braga Neto, que é o ministro da Defesa atualmente, para ser seu vice, para garantir um suposto golpe que será dado caso Bolsonaro não vença as eleições. Bolsonaro acredita que Braga Neto pode levar a cúpula militar a dar um golpe caso Bolsonaro perca as eleições. Olha só, Bolsonaro confiando nas sombras do Braga Neto. Vai acabar, não é? Como acabou o João na capoeira. Vamos arrebentando a boca do sapato, pessoal. Olha, imagens que chegam da guerra da Ucrânia
dizem que soldados ucranianos amarraram pessoas no postes, humilhando aquela gente. Outras imagens também sugerem que os próprios militares da Ucrânia estariam impedindo a população de sair do país para dizer que a Rússia está impedindo. Imagens também mostram famílias sendo detidas na estrada e alguém furando o bloqueio de soldados ucranianos. É cada vez maior a insatisfação contra os soldados ucranianos, quando postado também a foto do chefe da polícia em Kiev ucraniano, um nazista que tem tatuagens nazista, tatuagem com cara de Mussolini e de Hitler. Mas vamos ver essa reportagem do jornal da Band, um trechinho. Olha isso, gente. Absurda na guerra, mais uma para muita gente, a cena do dia. Soldados do exército ucraniano amarraram em postes pessoas acusadas de saquear casas vazias e comércios. O enviado especial da Band flagrou a cena numa cidade vizinha a Kiev. Esses 3 homens estavam nus da cintura para baixo. Foram levados para a entrada de Irpin e amarrados com papel filme e sacos plásticos a postes de metal para servirem de exemplo. Eram acusados de serem saqueadores. Esse tentou dizer em inglês que não sabia por que estava ali, que estava apenas dirigindo. I drive car, I don't know. Here, hell, I don't know. Logo, um soldado ucraniano aparece e coloca uma batata na sua boca para que ele pare de falar. Essa é uma situação tradicional de guerra. Se as pessoas não conseguem provar quem elas dizem que elas são, às vezes as coisas podem ficar bastante complicadas. Essas pessoas estão quase nus aqui, fazendo bastante frio. É uma situação muito fácil para elas nesse momento. Olha aí, é o horror da guerra. Gente, se vocês puderem participar aqui com a gente, ajude o canal Critica Brasil pelo Pix 61 98304 6113. Você pode ajudar, mandar sua mensagem. À noite, a gente sempre comenta as mensagens das pessoas que ajudam o canal. Agradeço a todo mundo, esmaga nesse like, arrebente a boca do sapato. Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer. A gente volta às 21h45 com essas e mais informações. Grande abraço para todos, fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Hasta la vista, baby!